Bullseye. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley, estou gravando mais um vídeo para o canal e hoje falarei sobre dois temas muito importantes relacionados ao aprendizado de idiomas, que são o filtro afetivo e o silent period, ou período silencioso, no processo de aprendizado e de aquisição de linguagem, né? Então vamos começar pelo filtro afetivo. No último vídeo eu falei sobre os aspectos psicológicos em relação ao aprendizado de idiomas, certo? Tem uma relação muito próxima com o filtro afetivo, mais uma ideia defendida pelo Steven Krasher, né, da Universidade da Califórnia. Então o que seria o filtro afetivo basicamente? Seria o quanto as questões psicológicas afetam o seu aprendizado. Então o que ele quer dizer com isso? Que quanto mais elevado estiver o filtro afetivo, menos você conseguirá aprender. Quanto mais nervoso, ansioso, com pressa você estiver para aprender um novo idioma, mais chances você tem de não aprender bem esse idioma, de não ter aquisição de linguagem. Por quê? Por uma questão simples, você acaba criando um bloqueio mental muito grande, e isso faz com que esse processo atrapalhe o seu aprendizado. Então é isso que ele quer dizer com o filtro afetivo. O que é o ideal para um aprendizado adequado? É quando o filtro afetivo está baixo, ou seja, quando você se sente bem em relação ao estudo da língua. Então, o interessante é procurar estudar o idioma de uma maneira que para vocês seja prazerosa. Como devo fazer isso? Eu acredito que seja uma questão muito subjetiva. Isso depende muito do perfil de aprendizado de aluno que você tem, que você possui. Tem gente que aprende bastante ou melhor com música, tem gente que aprende com séries, com filmes, assistindo a vídeos no YouTube, tem gente que é mais analítico, gosta de estudar mais a estrutura da língua, a gramática, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico, então isso vai de cada um. Mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, isso depende muito do perfil que você tem. Então você, como aluno ou aluna, precisa saber qual é o seu perfil, como você aprende melhor, para, em consequência, fazer com que o seu filtro afetivo caia e você aprenda com mais prazer. Então, uma questão que é super importante em relação ao aprendizado de idiomas, pessoal, encarem o aprendizado de uma outra língua como algo prazeroso. Procurem uma escola e professores profissionais da área que façam com que essa experiência seja prazerosa e não traumática, ou seja, que você se sinta bem. Eu sou muito adepto das aulas dinâmicas. O professor, no meu ponto de vista, tem que ter a empatia com o aluno tem que se sentir bem com aquele professor, no sentido de identificação mesmo, de conseguir se identificar com ele. Quando eu falo de aulas dinâmicas, nas quais a gente pode trabalhar música, pode trabalhar gramática, pode trabalhar vocabulário, de uma maneira que seja interessante e que esteja, mais uma vez, de acordo com o seu perfil de aprendizado. E isso, mais uma vez, você só vai conseguir fazer se você conversar com o seu professor e ele entender que o aprendizado tem que ser focado em você, aluno, e que você tem que aprender de acordo com as suas necessidades. Isso, o professor que não entende isso, do meu ponto de vista, não está correto, não está tendo a atitude correta. Ele tem o material dele, tem o conteúdo dele, ele tem a metodologia dele, mas ele precisa diretamente lidar com outro ser humano, que é você, e que tem as suas necessidades, ele precisa se adaptar a elas, ok? Então, um breve comentário sobre o filtro afetivo no aprendizado da língua, ok? De idiomas. O outro assunto que eu gostaria de falar com vocês, brevemente, é sobre o silent period, que é o período silencioso no processo de aquisição de linguagem, mais uma ideia defendida pelo Steven Krasher. Vocês podem ver, eu sou muito fã dele, e não é para menos, anos estudando o assunto. O que é o silent period? Quando eu falei em um dos vídeos anteriores sobre o processo de aquisição de linguagem, a diferença entre aprendizado e aquisição, certo?
Quando você está em processo de aquisição de uma nova língua, você acaba, ou quando você está estudando uma nova língua, acaba tendo desejo de falar. Principal desejo, e os alunos sempre me dizem isso: professor, eu entendo, eu escrevo, eu leio, mas eu não consigo comunicar-me oralmente, eu não consigo falar. E mais uma vez, vou explicar uma teoria, com base na teoria do Stephen Krashen. Isso se deve ao período silencioso, ou seja, esse processo de aquisição de linguagem, ele é gradual, e durante esse processo você não vai conseguir produzir linguisticamente, comunicar-se oralmente de modo efetivo. Por quê? Porque você ainda está no processo, no estágio de aprendizado e mais importante, na verdade, aquisição de linguagem. Então, é super importante ressaltar isso, porque muitos alunos, quando vão estudar uma nova língua, acabam ficando um pouco frustrados, porque conseguem ler, conseguem entender, conseguem escrever. Ah, professor, você fala tudo e eu entendo, mas eu não consigo falar, porque você ainda está em processo de aquisição de linguagem, que é gradual. Você precisa ter paciência, continuar estudando, continuar se dedicando, e no momento certo, com o processo de aquisição de linguagem adequado ao seu perfil, ao seu nível, quando você atingir esse processo, você vai começar a produzir linguisticamente. Então, pessoal, foquem principalmente em habilidades que se relacionam à compreensão, porque a compreensão é o processo pelo qual vai se desenvolver a aquisição de linguagem, e em decorrência disso vocês, quando chegarem no momento adequado, vão conseguir comunicar-se oralmente. Então não achem estranho: não consigo me comunicar, eu acho difícil me comunicar. Não se preocupem com isso, continuem estudando, continuem com foco, com dedicação, que no momento certo vocês terão a capacidade de se comunicar. Porque, como eu disse, é mais ou menos um processo digestório. Você come, faz a digestão, certo? A mesma coisa a língua. Você recebe o idioma, tem aquisição, quando você fizer a digestão, você automaticamente conseguirá produzir oralmente, conseguirá se comunicar. Então, pessoal, é extremamente importante ter paciência, tornar o processo de aprendizado prazeroso, entender que a aquisição de linguagem é um processo gradual e que vocês se comunicarão no momento certo, mas precisam estar em uma situação de conforto, no sentido de prazer, para que vocês possam aprender. Ou seja, se o filtro afetivo estiver elevado, automaticamente vocês ficarão mais ansiosos e menos conseguirão produzir no outro idioma. Então é extremamente importante que ele esteja baixo, que você sinta prazer em aprender o idioma. Isso vai depender de você, daquilo que você achar mais interessante, o modo que você achar mais interessante para aprendê-lo e para ter aquisição de linguagem. Ter paciência em continuar estudando, focar em habilidades de compreensão auditiva, principalmente, para que você tenha aos poucos a aquisição de linguagem e finalmente consiga comunicar-se de modo efetivo no idioma. Ok, pessoal? Então, acho que me prolonguei um pouquinho, mas eu queria ressaltar, enfatizar esses dois assuntos para guiá-los melhor quando vocês conseguirem atingir aí um nível bacana de aprendizado de idiomas. Ok, pessoal? Então, é isso aí, é o assunto de hoje, foi o assunto de hoje. Obrigado mais uma vez por assistirem a este vídeo. Inscrevam-se no canal para continuar acompanhando as atualizações, vou falar de mais temas. Deixem um like, também isso me ajuda bastante, um like. E espero vocês nos próximos vídeos, ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até mais. Tchau!